Para quem não conhece, a palestrante Cristina de Almeida Pedreira é também a nossa juíza do trabalho, sabe, doutora Cristina? Nos nossos cursos a gente tem prestigiado muitos juízes da casa e também tem prestigiado as mulheres. Sabe que na aula passada, na aula da semana do Dia Internacional da Mulher, nós tivemos aqui duas professoras, não foi proposital, mas foi uma bela coincidência, porque nós sentimos que às vezes as mulheres, elas participam muito na audiência e pouco nos cursos, nas palestras, nos eventos, né? Eu costumo dizer que muitos eventos da magistratura, a gente olha assim, a mesa só vê preto, 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 e aí quando tem uma mulher, vem de terninho preto também. Aí fica ruim, né? Então, nós precisamos dar um colorido maior aos eventos, trazer mais as mulheres, mostrar esta capacidade de produção, de literatura que as mulheres têm, né? E dar oportunidade para que seja exposto, sem, claro, deixar de valorizar também a contribuição dos nossos juízes, desembargadores. Então, tentar fazer uma coisa bem democrática, bem mista, né? Trazer juízes de primeira instância, segunda instância, juiz substituto. O critério não é o cargo nem a hierarquia, o critério é o estudo, é o conhecimento, né? Nós tivemos a aula passada também uma professora de Campinas que nós convidamos, que foi uma surpresa muito bacana. Aliás, ela disponibilizou material e um dos nossos alunos falou uma coisa que é verdade, nós precisamos facilitar um pouco. Até eu procurei o material e não achei, sabe? Eu não sei, vamos ver como é que a gente pode fazer na escola da EJUDE para a gente deixar mais fácil, mais óbvio o material desses cursos, né? Bom, só vai receber o link para pesquisa quem teve os 75% de presença, tá? E esse link vai ser mandado após a última aula. Aliás, quem está lembrado que a última aula não vai ser quarta-feira, vai ser segunda, né? Pelo amor de Deus, não deixem de agendar para não chegar aqui quarta-feira e perder a viagem. Essa aula foi mudada, foi antecipada, porque a quarta-feira o auditório já estava ocupado. E aí depois vinha a Semana Santa, estava tão complicado, que até eu estou com dificuldade, mas farei o possível para vir, porque segunda tem pleno lá no tribunal, e depois órgão especial. Então, para mim não foi muito bom, mas eu vou dar um jeito de vir, porque estive aqui em todas as aulas, não vou perder a última, o encerramento do nosso curso, eu vou dar um jeito de vir. Então, vamos começar já a segunda parte da nossa aula. A doutora Cristina, ela é nossa juíza, especialista em Direito Administrativo pela Universidade Castilla-La Mancha, em Toledo, na Espanha, e mestre em Direito Político e Econômico da Universidade Mackenzie, doutora em Direito do Estado. Parece estar atualizado aqui o currículo dela, mas está faltando algo importantíssimo, que é o livro que a doutora Cristina lançou junto com o doutor Antero Arantes Martins, que se chama Reflexões sobre Reforma Trabalhista, Lei 13.467 de 2017. E a editora é a Scortetti, é isso? Scortetti Editora. Então está também aí disponível o livro da doutora Cristina, e que com certeza vocês terão uma excelente surpresa com a aula dela. Doutora Cristina, por favor, com a palavra. Bom, boa tarde. Agradeço demais a escola participar, né, o convite. Meu amigo Gabriel, de longa data, é um prazer imenso estar aqui. E, objetivamente, o meu tema, petição inicial, sentença e prescrição intercorrente. É o que, como disse a desembargadora, é o que nós temos de mais prático e mais imediato dessa reforma, pelo menos ao meu sentir. Então, eu busquei aqui a leitura da lei,
tentar, a partir dessa leitura da lei, os pontos que podem nos trazer mais discussão, mais dificuldade na compreensão, certo? Eu trouxe um paralelo, né, que foi assim que nós trabalhamos no livro, trazer a redação anterior e a redação atual, para identificarmos a diferença nos pontos. E aí eu destaco em vermelho aquilo que é o que nos interessa, e assim eu passo nos próximos slides a tratar tão somente nos aspectos mais relevantes, né? A petição inicial, ao meu entender, a minha interpretação pós-reforma, ela precisa hoje ser mais técnica, né? Ressalvado o caso do ius postulandi, do jus postulandi, ela tem que ser técnica. Então, por certo, no caso concreto, se há uma reclamação verbal, examino de um jeito. Agora, se estiver representado por advogado, eu tenho que examinar de outro jeito. Isso é óbvio, né? Então, para reclamação escrita, o que nós temos agora? Breves fatos, sempre foi, né? Só que o pedido agora é mais detalhado, né? Consequentemente, os meus breves fatos não são tão breves assim, né? Eu preciso ter um detalhe maior desses fatos para eu poder ter certeza, determinação e, principalmente, liquidez nesse pedido, ou imputação de um valor àquele pedido, né? Não tecnicamente a liquidação, mas uma imputação de valor. Então, o que nós temos de examinar? Isso eu tenho feito, já fazia antes e agora com um pouco mais de critério. Ao examinar que eu estou na 48, a pauta UNA, examino a petição inicial com um pouco mais de cuidado, e aquilo, doutor, equiparação salarial, não me diz nada. Volta, emenda, escreve. Por quê? O que é equiparação salarial? Faz igual o fulano, mas faz o quê? Não dá mais para resolver isso a audiência. Não dá. A audiência fica 2h30 numa pauta de 11 por período, né? 11 de manhã, 11 de tarde. Não dá. Então, traga-me os fatos com o pedido certo, determinado e agora liquidado. Senão, não vai. Volta, corrige, 15 dias e aí a gente faz. Certo? Então, agora a gente tem que ter, pelo menos, o nosso dia a dia, né? Eu tenho tido muito mais critério ao examinar a petição inicial. Muito mais critério. Então, o que eu ponho aqui para a gente, né? Breve exposição de fatos. Com essa observação de que agora os fatos também têm que ser um pouco mais detalhados, né? Aquilo que a gente já sempre falou, a causa de pedir remota e não a próxima. Eu não preciso de fundamento jurídico, mas eu preciso de uma descrição expressiva desses fatos. Quando for relações outras, né? Principalmente contrato de estágio, que eu tenho tido, pelo menos coincidentemente, tem caído bastante, né? Por desvio e tal, contrato de estágio ou contrato de empreitado, esses sim precisam me dar a fundamentação jurídica. Mas aqui não tem muita novidade, exceto a questão dos fatos. Ao meu sentir, os fatos hoje têm que ter descrição maior. E aí a questão do pedido, né? O pedido certo, determinado e com indicação do seu valor. Certo é o pedido expresso. Não tem dificuldade nenhuma em compreender. A questão agora, né, os pedidos implícitos, juros, correção, honorários que não nos preocupávamos, agora nos preocupamos, em que pese toda a petição trabalhista, em regra, já vem com pedido, né, já vinha com pedido de honorários, só mudavam o fundamento, né, primeiro a sucumbência, depois o 404, o Código Civil, enfim. Mas isso sempre aconteceu, né? A minha preocupação não está no pedido certo, a minha preocupação está no pedido determinado. O que é esse pedido determinado? Aqui eu coloco, delimitando suas especificações quantitativas e qualitativas. Porque só assim o sujeito pode indicar o valor daquilo que ele pretende. O pedido tem que ter certo e determinado. Mas e as situações em que o reclamante não consegue ter acesso a dados, fatos precisos para a indicação e determinação desse valor? Básico, hora extra, né?
eventuais questões que dependem do conjunto probatório da reclamada. Posso me utilizar da exceção do Código de Processo Civil para pedidos genéricos? Esse é o primeiro ponto. No que tange ao pedido ser determinado, eu posso me utilizar da exceção do CPC para o pedido genérico? E aí eu me dou ao direito aqui, 324, pedido genérico, parágrafo 1º. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, inciso 2, ou inciso 3, quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato a ser praticado pelo réu. Então, primeira opção, posso, para aqueles pedidos que dependem da produção pelo réu, de documentos, por exemplo, ou de algum ato futuro para sua percepção acerca daquele prejuízo, doença profissional, acidente de trabalho, os efeitos, eu não sei o quanto isso vai ser. A minha capacidade, em princípio, a minha percepção é de 10% de redução da capacidade laborativa, a perícia me fala que é de 50%. Então, posso me utilizar do pedido genérico para essas questões pelo CPC? Possível para uns, não possível para outros, porque seja a determinação legal, da indicação da determinação, você precisa imputar algum valor. Mas, particularmente, não vejo nada de mal em utilizar para aqueles casos específicos em que, de fato, justificam o pedido genérico, assim como no Código de Processo Civil, que nós façamos. Então, a primeira questão a ser ponderada, também que não seja muito espaço para as petições iniciais, porque senão a gente volta para aquilo que era antes, o sujeito não me diz nada e quer que eu resolva todos os problemas em audiência, Todas as questões aparecem e se apresentam em audiência, A questão surpresa não é nem da sentença, é da própria audiência, Fica um negócio que não acaba mais. Então, isso aqui a gente tem que observar. Pedido determinado. Posso usar o pedido genérico de CPC? Ao meu entender, nenhum problema. Pode, desde que nas condições do próprio CPC, e o Código de Processo Civil e os processualistas civis são rigorosos na aceitação quanto a esse pedido genérico. Tá certo? Se não, é emenda inicial. Aí vamos à questão do pedido líquido, que, na verdade, a lei não usa a palavra liquidez, mas a indicação de valor. Aqui, como eu coloquei... vamos lá? Aqui, Quando eu coloquei aqui a vocês, a indicação de seu valor. Tenho como saber com precisão? Em alguns pedidos, sim. Aqui, voltei. Em alguns pedidos, sim. Diferenças de fundo de garantia. Extrato? Vai lá, pegue um extrato. E aí já é uma opinião minha particular. TST falando que cabe à reclamada trazer documento, senão o sujeito não sabe falar, ele nunca pagou direito. Me traz o extrato, me diga que nunca pagou direito. Oxe, Mas, enfim, mas há pedidos que podem ser quantificados. Diferença de verbas rescisórias. Verbas rescisórias. Olha, o TRCT. Mas não foi entregue o TRCT. Bom, aí é um ato que depende da parte contrária. Mas se eu tiver acesso ao TRCT, eu tenho que dizer quais são as diferenças. Então, a indicação de valor, e aí como o Dr. Gabriel bem disse, nós temos uma ação com inúmeros pedidos. E a gente vai ter que olhar caso a caso, ponto a ponto, pedido a pedido. Nesse aqui, tinha condição de ter a informação ou não tinha? Nesse tinha, e assim a gente vai ter que fazer com cautela. Não vai ter jeito. Então, eu tenho tido particularmente o cuidado de demorar um pouco mais na leitura da petição inicial. Então, atrasa, o advogado fica me olhando cara feia, a sala fica cheia de gente sentada lá atrás e fala, gente, não tem medo de cara feia. Eu vou ler isso aqui com calma, espera, porque se passar por mim, instruir, acabou. Não tem mais o que fazer, não tem mais como voltar atrás. Então, o cuidado que nós temos que ter. Então, o que eu coloco aqui? Expressão monetária. Obrigações de dar, coisa certa de pagar. Aquilo que é obrigação de fazer, pedido declaratório, não tem como imputar valor. Mesmo o astreintes ou a multa diária por qualquer cumprimento em obrigação de fazer, eu não sei quanto tempo o camarada vai descumprir. Então, não tenho como exigir dessas questões a imputação de qualquer valor para a petição inicial. Tá certo? Então, é demonstrativo de cálculo?
não há necessidade, ao meu ler, mas razoabilidade quanto aos valores pretendidos. Ontem ou anteontem eu tive uma audiência em que o advogado da parte contrária da empresa, né, queria que eu extinguisse o pedido sem resolução do mérito, porque os valores indicados eram astronômicos. Falei, doutor, com respeito, eu não vi a palavra astronômico na lei. Ela disse que indicou o valor, ele indicou o valor. E ele sabe que se esse valor, lá na frente, ele não tiver êxito, ele tem responsabilidade de custas, sucumbências e etc. sobre este valor. O risco é dele. O ser astronômico ou não, não está na lei ao ponto de eu extinguir. Certo? Ao meu sentir, é a consequência que o autor terá. Né? E a gente fala, é o autor, ele devia ser o advogado, né? Porque grande parte das vezes o reclamante, né, grande parte, o reclamante sabe nem o que está acontecendo, não está nem aí para a hora do Brasil. Ele senta lá porque falaram que a audiência, ele não sabe o que está sendo pedido, não sabe nada. Mas, enfim, não importa o valor, desde que indique. Preciso memorial? Não preciso. Né? Mas penso eu que com o tempo, e aí eu já vou chegar no próximo ponto da sentença, penso eu que com o tempo essas indicações de valor serão mais precisas, mais razoáveis. E aí talvez até com cálculos, para ficar mais fácil, porque assim ele fará, aí a copia e cola fica mais fácil para a gente também. Com o tempo, e aí vai depender da nossa atuação, judiciário, de como a gente vai responder a esses pedidos. Se esses valores a gente vai aceitar, se vai mandar corrigir, se vai devolver, etc. Tá? Então, por hora, o que eu preciso considerar com vocês. Né? Aqui fechei a questão do determinado, que genérico nas circunstâncias pontuais, a questão do pedido líquido, a expressão monetária do valor, daquilo que eu posso imputar o valor, não há necessidade, ao meu ver, de demonstrativo. E aí, fazendo pelo menos uma referência daquilo que eu falarei na sentença, limita o valor da condenação? Por certo, não. Porque, como é uma estimativa do valor da pretensão, certamente não me vinculará. Pode provar para mais, pode provar para menos. Né? O cidadão nem tinha noção que a supressão do intervalo intrajornada era uma violação, não computa, eventualmente, ou qualquer coisa no sentido, certo? Ou não sabia que o pagamento por fora não era, devia ser computado o valor, enfim, coisas assim. Ele faz a mais e eu a menos, ou vice-versa. Então, não tem qualquer, de início, não tem qualquer vinculação com a sentença. De início, né? Então, aí eu lá aqui na frente eu vou propor alguns comportamentos para que a gente passe a vincular, para tentar ter um processo um pouco mais responsável, tá? Então, de início, vincula, de início, não vincula, tá certo? Ainda dentro da previsão, já no parágrafo 2º, ele vai dizer, os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 3º, os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo 1º, que foram esses, né, o pedido certo, determinado e líquido, o vício sanável, emenda a petição inicial, né, que a gente já sabe, emenda a petição inicial, TST já dizia, mas agora a gente tem uma responsabilidade um pouco maior com isso, né, 15 dias, com um único detalhe, quer dizer, sempre foi assim, mas acho que agora a gente tem um pouco mais de consideração. Indicando com precisão, o juiz, ao verificar, determina 15 dias para emendar ou completar, indicando com precisão o que deve ser feito. Né? Aí eu tenho tido esse cuidado. Doutor, equiparação salarial. Descrever as atividades exercidas pelo reclamante, pelo Tudo bem, estou ensinando o moço a fazer a petição inicial, mas não tem problema, porque isso lá na frente vai me ajudar na audiência de instrução, né? Na audiência una, isso vai resolver muita questão em audiência. Então, a gente tem que ter essa indicação, né? Equiparação salarial, acúmulo de função, etc. Tem que dizer aquilo que o sujeito tem que emendar. E, particularmente, nas minhas atas, né, na nossa ata, na 48, nós... obviamente, devolvemos à reclamada o prazo para a defesa, mas eu faço o cuidado de devolver a reclamado o prazo para a defesa quanto à emenda. É minha posição. Eu não excluo a defesa juntada, não abro, deixo em sigilo,
mas eu só autorizo que seja completada a defesa nos limites daquilo que eu determinei a emenda. Porque, caso contrário, esqueceu, faz agora. Não tinha juntado documento, junta agora. Não. A minha ata sai com essa especificidade de que devolve-se a defesa para completar naquilo que foi objeto da determinação de emenda. Deixa o sigilo, documentos e tudo mais, e ele só completa naquilo que ele vai emendar. Né? Pelo menos não tenho tido problema, mas eu acho que também resguarda a parte autora. Tudo bem? Então, eu acho que esses são os aspectos mais importantes acerca da petição inicial. Aí, porque acho que tem a ver com a petição inicial, eu queria fazer duas considerações, que é o que, quer dizer, é o nosso dia a dia, né? A tal da desistência, né? E o tal do aditamento. Isso tem a ver com a petição inicial. O camarada fez o inicial com o pedido de A a Z, chega na primeira audiência, excelência, quero desistir do D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, né? Agora nós temos um pequeno detalhe, porque a gente tinha aquela consideração do processo de trabalho, né, que a demanda se forma, né, a estabilização da demanda acontece em audiência, então até a audiência, até a leitura da petição inicial, né, então aberta a audiência, o sujeito já desistia de tudo, alguns tinham a cautela de dizer concorda a reclamada com a desistência, outros nem tanto, porque não tinha sido estabilizada a demanda, portanto, o reclamante poderia desistir de todos os pedidos. Nós temos agora um pequeno detalhe, que é a questão da juntada da contestação eletrônica antes da audiência. Diz lá a lei, oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem consentimento do reclamado, desistir da ação. E aqui a ação toda é o pedido. Bom, penso eu desistir do pedido, né? Ou dos pedidos, conforme o caso. O problema é, pela literalidade da lei, se a reclamada não concordar, e ela pode assim o fazer, porque ela tem interesse a uma resposta de mérito quanto àquele pedido, sucumbenciais e etc., ela vai dizer não, não quero. Mas nós temos, né, essa é a literalidade da lei, mas nós temos que considerar a nossa particularidade, como bem aqui falado pelo Dr. Gabriel, é de que nós temos uma justiça que tem um comportamento cultural, né? Cultural, e ele é feito dentro da cultura porque ele sempre foi baseado, né, numa estrutura. E aí a questão é, a desistência de um determinado pedido deixará o meu processo mais simples, mais rápido, mais objetivo, eu concluo melhor a minha audiência, não preciso demandar uma perícia de insalubridade, ou seja, ao meu interesse estado, a desistência se justifica. Mas a reclamada não quer, porque na verdade ela está pensando na parte que lhe toca, que é a questão da sucumbência. Então, teremos aí, aqui eu coloco o 765, né, que o juiz vai conduzir o processo. Agora, teremos que ter cuidado para não arguir a inconstitucionalidade do dispositivo, que essa sempre foi uma preocupação minha, de como equacionar essa circunstância, né? Porque, de fato, temos e tivemos uma cultura, eu acho que isso vai mudar com o tempo, mas temos uma cultura de um excesso de pedidos. E aí o sujeito, até porque repete petição, eu tive um caso ontem que o nome da reclamante não era reclamante. A reclamante não era reclamante. Excelência, eu quero fazer uma retificação, o nome da reclamante não é reclamante. Eu falei, doutor, então não é pro processo. Se a reclamante não é reclamante, o sujeito não trocou o nome da pessoa. O resto é igual, foi doutor. Né? Não, e azar da coitada da moça, ela foi ver, olhou o nome dela na pauta, não estava. Eu apregoei, cadê a moça? Ausente. Valor da causa, R$150 mil. Ué, eu faço o que eu tenho que fazer.
15 dias. Cristina, deixa eu interromper. Imagina a justificativa porque ela não compareceu. Não, Meu advogado pôs o nome errado. A senhora não sabe o que aconteceu. Ou pior, eu terminei a audiência, fiz os 15 dias, justificar, etc, etc. E aí vou à secretaria, tomar café. E falei, gente, veja só, olha, um caso, um processo grande, o reclamante não aparecer. Aí falou, quem que é, doutora? Fulano de tal. Fulano de tal que não era fulano de tal. Porque aí eu comentei, né? A petição inicial. Mas ela estava aqui. Falei, como estava aqui? Não, ela veio aqui justamente porque o advogado mandou ela comparecer, só que ela olhou na pauta, nós também olhamos, buscamos pelo CPF, não tinha nada dela. Ela foi embora. Falei, certifique. Porque 25 mil de custo, gente. A pessoa não vai. Falei, pá, certifique, o servidor público, né? Noticiou o fato ao juiz, já tinha acabado. Falei, certifique. E calma que eu tenho que chamar de novo, que eu vou despachar dos troços. Pensa, né? Então, voltando aqui à ideia de economia processual, a gente pode gerenciar o processo. Eu estou preocupada com essa questão de desistência. Né? Desiste? Não autoriza, excelência. Aí eu autorizo, 765 me deixa fazer o que eu quiser. Não, nem tanto, mas o 765 me permite. É uma conduta processual que me gerará uma economia gigante de tempo, de energia. E aí, como que nós vamos fazer? Para falar esse negócio aí inconstitucional. Ou, na verdade, entre os 765 eu posso equacionar. E é interesse público, é interesse maior a desistência porque resolve melhor o problema. Né? Essa é uma questão que a gente, pelo menos, né, eu vou começar, porque por enquanto eu falo assim, doutora, vamos desistir nesse negócio aí, por enquanto eu estou conversando, está dando certo. Vai parar com isso, vamos desistir. Porque teve uma que falou, excelência, eu distribuí em face da tomadora errada, ou seja, era só a ação inteira, né? Eu quero desistir da ação. Eu quero que não sei o que eu tenho que aplicar essa cabeça. Para minha sorte, o processo era anterior. Falei, doutor, eu não aplico a lei para o processo distribuído antes, então o senhor não tem que concordar, então eu vou... Mas pensa se fosse depois. Aí eu me debater nessa questão. Porque não é muito melhor do que eu pegar aquele troço, ter que julgar inteiro para dizer que a parte não é, que de fato é ilegítimo. Um capítulo de sentença desse tamanho, pensa nisso. Então, é um ponto que eu acho que vai ser muito importante a gente ponderar. A desistência depende dela ou o 765 me permite aceitar essa desistência? Porque para o processo do trabalho vai ser mais rápido. Esse é um aspecto que eu acho que a gente pode, ou a gente simplesmente usa o princípio da estabilização da demanda, que é a primeira ação, que etc, etc. Mas a lei fala que não, a lei fala que já é a contestação. Então, esse princípio da demanda eu não vou conseguir, da estabilização, eu não vou, ao meu ver, a gente não vai conseguir sustentar. Né? Talvez o 765 seja uma autorização legislativa um pouco melhor. E aí o outro ponto que eu falei a vocês é a questão do aditamento. Esse é um pouco mais fácil, porque eu não tenho a previsão ou nenhuma consideração acerca do momento máximo para que o camarada possa aditar a petição inicial. Né? Aí eu só trouxe a vocês aqui o processo civil, né? O momento de saneamento é que nós não temos esse saneamento, mas de todo modo, aí sim, aqui eu posso até a citação, desde que oportunizado por sujeito 5 dias, o quinquídio para nova data, sem problema nenhum. Aditamento, marca para frente. Eu acho que esse aqui é o menor dos problemas, não depende da parte contrária. Né? Mas são 2 pontos, né, que eu coloco. Petição inicial oportunamente à audiência, são 2 questões que nós teremos de considerar. São a mesma coisa, ou seja, o raciocínio é o mesmo, aditamento posso fazer, porque a petição, a citação, na verdade, para a gente só se concretiza na audiência, etc. Para a emenda, penso que não, em razão da previsão legal. Né? Não, acho que não podemos usar o mesmo raciocínio. Isso foi uma discussão que eu tive com o meu colega na vara. Falei assim, e aí, Cris, o que nós vamos fazer com a emenda inicial e com o aditamento? A gente vai usar? Eu falei, entendo que não são coisas distintas. Com esse fundamento, com esse propósito aqui que eu justifiquei a vocês. Acho que a questão da desistência, a desistência, eu acho que a gente pode sair pelo 765 como uma medida um pouco mais eficaz e salutar, né, para todos nós, servidores, juízes, todos nós no processo. Tudo bem?
Então, até aqui, a gente encerra a questão, bom, aquilo que eu acho, né? Não encerra a questão, mas, enfim, aquilo que eu achei mais relevante da petição inicial. Deixa eu só ver o meu tempo aqui, que eu me perdi. É que o meu relógio é eletrônico, né, gente? Então, tá. E eu esqueci de pôr o despausar, então, ótimo, eu não sei quanto tempo eu falei. Mas vamos lá. Esqueci, eu apertei o cronômetro, esqueci de ligar, não adianta nada, mas vamos lá. Sentença. Conversei aqui com meu grande amigo Gabriel, falei, Gabriel de Deus, o que eu vou falar de sentença? Porque na reforma, vocês põem a busca lá, Ctrl F, sentença, não aparece nada. Na verdade, falar tornada líquida, sentença, é isso que vai ter. Se colocar na reforma, buscar a palavra sentença, não tem mudança na sentença. Aí conversando com Gabriel, eu falei, Gabriel de Deus, o que eu vou fazer? Eu converso lá, converso cá, né, sugestão, e falei assim, Cris, o problema, como é petição inicial, a sentença vai ter que andar junto com a petição inicial. Se a petição inicial vem líquida, a sentença tem que sair líquida. Aquilo que a gente já discute desde o processo, o sumaríssimo, né? Só que agora a gente vai ter que talvez ter um comportamento diferente do que a gente teve com relação ao sumaríssimo. Porque no sumaríssimo, pelo menos eu, no começo fazia líquida, aí o negócio começou a virar gigante e passou a não fazer mais. Simplesmente não dá. E o sumaríssimo é menos mesmo, ou seja, a exceção dá para você, né, passa no bolão despercebido. Só que agora o que era exceção vira regra. Tudo agora. Todos os pedidos têm que ser líquidos. Logo, se o pedido é líquido, me exige uma sentença líquida, né? Bom, qual é o problema aqui? Lembra que eu falei da petição inicial, que não vincula? Pois então, se eu assim continuar sustentando, penso eu que vai cair no mesmo vazio que caiu o sumaríssimo. A gente vai acabar não fazendo, os pedidos tanto faz, e a gente vai fazer a sentença ilíquida, mesmo havendo valores imputados. Ou seja, vai ser uma letra morta, nada vai acontecer. Se a ideia do legislador era, sob o princípio da boa-fé, né? Se a ideia do legislador era ter um processo mais enxuto, mais verdadeiro, mais responsável, porque o sujeito, quando ele pede, né, com custas, com honorários, ele passa a ser mais responsável. Se ele tem este comportamento, eu também tenho que ter este tipo de entrega da minha prestação jurisdicional. Se ele é responsável aqui, no início, eu tenho de ser responsável ali. Sob pena, se eu jogar, né, na iliquidez tudo, o cara fala, para que eu vou ter o trabalho de imputar valor, senão pelas custas, até que alguém declare inconstitucional a sucumbência? Para que eu vou ter esse trabalho se lá na frente nada acontece? Então, aí vinha aquela sugestão que eu tinha comentado com os senhores. Por certo, né, costuma-se dizer que quem faz direito é porque não sabe matemática, não é fácil para a gente, né, a liquidação. Eu, como disse a vocês no início, eu fazia a sentença líquida para os sumaríssimos, naquilo que, obviamente, era possível fazer, né, que o Lé com Cré, né, os meus tic-tac, eles conseguiam fazer. Eu usava um programa do TRT-10, que era cálculo rápido. Autoexplicativo, nada demais. Dava para fazer. E, de fato, vinha com aquele memorial descritivo e tal. Então, agora tem o tal do PJE Calc, né? E eu fui olhar o tal do PJE Calc. Para minha grata surpresa, é muito parecido com o anterior. Então, penso eu que não vai ser para alguns casos, obviamente, né, que os pedidos mais simples a gente consegue fazer. Onde eu quero chegar? Nesses pedidos mais simples, a gente espera que as iniciais venham um pouco mais objetivas e mais verdadeiras com aquilo que de fato houve violação do direito do cidadão, é que nós tenhamos os números da inicial reais ou próximos de uma realidade e uma sentença real ou próxima da realidade. Esse é o primeiro aspecto. O problema é, quem está faltando aqui? A defesa. Onde eu quero chegar? Na sugestão. Se eu exijo um pedido... Eu não, que é a reclamada que fica fazendo mimimi na audiência. Se eu exijo é verdade, né? Vocês sabem.
Se eu exijo um pedido líquido, aqui, na defesa, o que eu vou exigir? Contestação, aspas, líquida. Sob pena de preclusão. Aí você não chora lá na frente. Que aí é fácil fazer uma sentença líquida. Essa é a ideia assim, é maquiavélica, mas penso eu que vai dar talvez uma sossegada. Entenderam a lógica? Eu exijo valores reais, razoáveis, boa fé. E aí o sujeito não é que só sei que nada sei, nada, filho, tu vai impugnar esse troço. E aí impugna, faz a impugnação real, de valores, né? Sob pena de nunca fez hora extra. Ontem eu fiz uma audiência que o sujeito jurou de pé junto que no restaurante dele não existe gorjeta e nem pagamento, nem cobrança de 10% na fatura. Não existe. Foi, doutor, não existe. Preposta sentou, falei, como que você dividiu a gorjeta? Ah, era feita assim. Porque eu não perguntei se tinha. Perguntei como dividia. Ah, dividia assim. Eu falei, pois bem. Eu olhei para a carta do advogado. Né? Então, assim, na defesa da gorjeta, ele vai falar que nada sei, que não tem, ela me senta e faz isso, acabou aquele número de gorjeta que o cidadão fez lá. É uma sugestão. Pedido líquido, a defesa, repito aspas, né, também líquida, com expressão de valores, sob pena de preclusão. Aí a minha sentença fica mais fácil. Fácil de liquidar. Né? Então, esse é um aspecto que a gente precisa considerar. Ainda pensando numa sentença líquida. Uma outra circunstância que eu acho que a gente pode bolar. Pedido inicial com indicação de valores, mas tem o pedido, aquele genérico que eu me referi lá atrás, pode ser que o sujeito tenha feito genérico porque ele não consegue precisar o valor. A reclamada junta aquele catatal de documento, olerites, cartões. Eu andei lendo por aí que tem gente que afirma que quando a reclamada apresenta essa defesa com esses documentos, permitindo, portanto, ao reclamante a liquidação, que devolva para a emenda a inicial. Aí eu pensei, como? Oi? Falei, não, o camarada não tem oportunidade de manifestação, sua sentença, né? Sentença é audiência, mas você tem que impugnar os documentos depois. Mas, enfim, né? Você oportuniza o documento, a impugnação. Como ele tem tem possibilidade de se manifestar, agora sim, aquele que podia ser genérico tem de se tornar líquido, sob pena de preclusão. Porque eu falo a gente, que eu também era, quando o sujeito faz aquela, impugna todos os cartões juntados, impugnação genérica. Mas a gente levava, ia fazendo, resolvia o problema na instrução e etc e tal. Né? Agora, se a gente quer uma sentença líquida, que a gente, assim, a sociedade quer uma sentença líquida com uma execução mais rápida, a gente tem que criar mecanismos para que isso seja possível. Inicial líquida, defesa, impugnação, ou seja, fica tudo muito mais claro. E, por certo, os pedidos serão mais simples, mais objetivos, mas também com uma tendência que talvez pode sair, desculpe minha expressão, tiro pode sair pela culatra, é a pulverização de pedidos. E aí começar a dependência de lá e de cá, prevenção de uma vara para outra, porque a relação jurídica base é uma só, talvez a gente tenha esse problema. Mas, enfim, o andar da carruagem, como disse o Gabriel, está todo mundo igual com a reforma. Não tem quem sabe mais, quem sabe menos. Está todo mundo igual. Um está estudando um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas está todo mundo no mesmo patamar. Todo mundo partiu de um zero. Mas talvez a gente tenha que pensar nesse problema. Certo? Então, uma sugestão é essa. Como eu tenho a sentença líquida, talvez o melhor jeito seja limitarmos a atuação das partes, senão vai cair tudo no colo do juiz. E diz a lei, elaborada a conta, o juiz deverá abrir. Antes era poderá, agora é deverá abrir prazo para se manifestar. Ou seja, quem que liquida a sentença? Pela lei? O judiciário. Aquilo que normalmente as varas fazem, que é, diga a reclamada, e se manifeste o reclamante, se a reclamada falou que é tanta conta, então você já começa pagando por aí. Diga a reclamada, diga o autor, e aí depois a gente homologa. Com essa redação, não sei se a gente vai conseguir. Eu estou com um pedido lá que eu ainda não decidi, que o reclamante, era uma revelia, o reclamante, fale o reclamante de sua conta, disse o advogado, disse o reclamante, por petição,
está desempregada, o cálculo é complexo, eu não tenho como fazer. Aí, se eu falo indefiro, que foi a minuta, indefiro, o cara fala, mas a lei fala que você tem que tornar líquida. Aí eu parei para pensar, na verdade eu não decidi nada, eu parei para pensar, falei, é verdade. Mas se eu também trouxer isso tudo para mim, veja o que vai ser a secretaria. Então, é uma decisão que a gente tem que fazer com calma. Tá? Então, essa é a ideia. Se nós queremos líquido, então que tudo na frente, tudo antes, né, todos os atos praticados sejam bem objetivos, bem claros, para que possamos ter esse resultado mais objetivo. Acabando a ideia da sentença líquida. Impugnação de valores. Se a minha sentença é líquida, onde que é a impugnação de valores? Recurso ordinário. Não fez, transitou em julgado. Ah, embargo de execução, que eu escrevi ali. Qual o papel de embargo de execução? O papel que ele tem na CLT. Cumprimento, extinção e a prescrição. Acabou. Vai discutir valor? Exceto o embargo da pena. Vai discutir? Não, filho. Acabou a oportunidade. Transitou em julgado o valor. Então, a sentença líquida é boa? Boa, claro que é, porque para aquela discussão de valor. Mas, se o sujeito, quando ele perceber que, na verdade, é em RO que ele tem que fazer, uma hora ele vai cair a ficha e vai ver que ele tem que fazer essa discussão em RO. Mas também, fez no RO ou acabou ali, acabou a discussão, gente, é só executar. Certo? Então, é uma boa coisa. Só que aquilo que era exceção, porque era tudo muito simples, né? Até 40 salários mínimos e tal, hoje é para tudo. Né? Com o tempo, pelo menos, né, o tempo que eu tenho, nem tanto de magistratura, mas de uma advocacia longa, a gente vai perceber que esses pedidos agora eles serão mais verdadeiros. E aí aquilo que na verdade era exceção sumaríssimo, mas mesmo sumaríssimo se pedia muita bobagem, agora o sumaríssimo vai ser mais real do que o real e o ordinário vai ser real. Eu acho que essa é uma tendência, mas vai depender muito do nosso comportamento, de como entregar essa sentença, de como nos comportarmos com relação à emenda inicial e assim sucessivamente. Tá? E aí eu coloco aqui o PJE-Calc, para aqueles que não tiveram acesso ainda, não tiveram oportunidade, só para tranquilizá-los, não é um bicho de 7 cabeças. Né? É que para o juiz fazer isso, mais audiência, de fato, né? Nas férias, mas um dia a dia, mas dá para fazer. Ele é autoexplicativo, ele é fácil. O propósito aqui não é, obviamente, da aula do PJE-Calc, mas tranquilizá-los de que dá para fazer. Né, se tiver oportunidade, com a prática, vai até para os servidores, que eu falei com o meu calculista, ele, não, doutor, não consegui vaga e tal. Hoje falei com ele, falei, rapaz, é tranquilo. Falei, vai tentando, abre aí, instala e vai tentando. Não precisa fazer o curso, vai tentando, dá para fazer. Tá? Então, para tranquilizar os assistentes, servidores, tá? E os colegas. E aqui, encerro, não sei o desembargador quanto tempo tem, encerro a sentença, que eu tenho ainda mais coisa, que é a questão da prescrição intercorrente. Tá? São 3 temas, então estou rápido, mas tentando assumir todos. Prescrição intercorrente. Vamos lá. Ocorre prescrição intercorrente. Esse daí já está chegando bastante no tribunal. Isso aí vai ser. Vamos ver quais as hipóteses. Como diz lá no interior da minha terra, isso vai ser um problema. Isso vai ser um problema, essa prescrição intercorrente. Vamos lá. Ocorre prescrição intercorrente. Então, acabou a discussão de que se tem, não tem, cabe, não cabe. Tem. Mas é injusto. Eu, particularmente, acho, aspas, injusto. Né? Porque as empresas têm equipes inteiras preparadas para esconder patrimônio. Não tem dinheiro para nada, mas para pagar contador para esconder as coisas, tem. Né? Então, eu não acho justo, porque o reclamante não tem como ter acesso a isso tudo, na grande massa. Né? Não tem como ter acesso. E o cara que não quer pagar, ele não paga mesmo. Então, assim, é difícil colocar essa conta para o lado de lá, reclamante. Né? Então, aqui também, assim como fiz na questão da sentença, também vou sugerir algum comportamento para a gente, né? E faço no mesmo comportamento, no mesmo sentido como fiz a petição inicial. Agora eu vou tratar aqui por partes, tá? Então, ocorre prescrição, acabou a discussão. E, de fato, está em conformidade. Lembra do embargo de execução que eu falei? Então,
fiz sentença líquida, embargo de execução, para falar que houve prescrição intercorrente, não é mais para ficar discutindo o número. Aí a gente vai resgatar, talvez, a ideia da CLT, um dos temas para o embargo de execução. Então, não adianta mais achar que, né? Não tem o que falar, é inconstitucional. Eu acho que talvez outros temas, sim. Esse aqui eu não sei se aspas, pega a tese da inconstitucionalidade. Então, assim, existe. E acabou a discussão. Então, para evitar aquilo que eu chamo de injustiça, a gente tem que ter um comportamento, então, de como ler a questão da fluência desse prazo. É a contar do quê? Né? Diz lá, quando o exequente deixar de cumprir uma determinação judicial. Certo? Certa vez, no ano passado, quando tivemos aquela grande semana sobre a reforma das desembargadoras, se lembra? Teve um colega que ele falou assim, eu vou intimar, diga ao exequente como pretende prosseguir a execução. No silêncio, autoriza o ofício, que a execução seja de ofício. É uma alternativa, né? Diga ao exequente como quer. No silêncio, é porque autoriza a execução de ofício. Porque algum meio a gente tem que... não estou falando que isso é para fazer, gente. Né? Eu estou dizendo que é o que o colega falou à época. Eu trago uma sugestão que talvez seja um pouco menos assim, evidente, tipo, não vou aplicar. Mas a ideia aqui é a seguinte, chama o exequente e ele se cala. Prescrição, para dar segurança, as relações, né, segurança jurídica, as coisas têm que ter fim, todo aquele discurso sobre o que é a prescrição. Né? O direito não socorre aqueles que dormem, etc. E tal. Só que nesse caso não é o reclamante que dorme, na maior parte das vezes, ele não acha mesmo. Né? Então vamos lá. De um lado, chamei o exequente, aí sim, papel do advogado, não tem honorários agora? Então vamos trabalhar. Vai caçar as coisas, começa a peticionar, né? O tribunal tem inúmeros convênios, ele tem que saber da existência desses convênios, em regra eles sabem de 2. Né? Você fala em Infojúde, o cara fica assim, o quê? Nunca ouviu falar. Então, assim, precisa agora de um comportamento um pouco mais ativo dos advogados. Então, a literalidade da lei, chama o exequente que deve cumprir. Exequente, me indique como você quer. Certo? Tornada líquida, exequente, me diga como você quer. E aí o advogado tem que ser diligente ao ponto. Mas eu tenho um outro aspecto, uma outra leitura. A quem cabe a indicação de bens na execução? Pelo CPC? O devedor. Devedor, me indique os bens que estão desembaraçados para sua execução. Então, se eu chamar o devedor para indicação de bens, sob pena de ato atentatório, aí a gente começa a pôr um monte de coisa em cima. Sob a pena de ato atentatório, eu não jogo todo esse peso nas contas e nas costas do reclamante, que de fato às vezes não tem mais de onde descobrir. Ou quando ele descobrir, foi-se, passou o tempo. Então, talvez um comportamento nosso no sentido de, primeiro chamar o devedor. Devedor, me indique os bens que pretende pagar. Certo? Tenta. Até aqui é de ofício. Dali para frente vai deixar de ser. É a minha leitura, senão a gente não vai ter nada, gente. Pô, vai esconder, passar do prazinho, acabou. A gente não vai executar. Aí dá-lhes, né, certidão de crédito para reclamante. E aí? Então, se o executado for intimado de carne fizer, não cabe prescrição intercorrente, porque o exequente não foi chamado para isso. Foi o executado. É uma alternativa. Não sei se vai colar aí por quanto tempo, né? Mas é uma alternativa. Ou pelo menos para a gente ganhar um tempo. Certo? Tentar, me indique. Né? A ideia lá da ilegitimidade de parte, não basta o sujeito dizer sou ilegítimo para figurar na ação. Você tem que dizer quem que é o legítimo. Aqui as nossas petições até hoje não mudaram, mas você tem que me dizer quem é o legítimo. Aqui é a mesma coisa. Me diga com o que você vai pagar. Me indique os bens. Que hoje tem de tudo, você não tem? Me dá uma fiança bancária, você me dá qualquer coisa, mas me indique os bens que pretende pagar. Porque se tiver com ele o ônus, não está com o reclamante. Não está com o reclamante, eu não tenho a prescrição.
Tudo bem? Exceto, a gente sabe que sob o aspecto numérico, estatístico, de resultados, a prescrição intercorrente é solução dos problemas. Porque você manda tudo, resolve o problema, vai para o arquivo. Mas isso é entregar a prestação jurisdicional? Né? Então, acho que cada um vai ter que se ponderar e pensar aquilo que ele pretende, aquilo que ele acha que é a execução, como a execução trabalhista deve figurar. Aí vamos para um outro aspecto da prescrição intercorrente. A requerimento ou de ofício, é o que diz a lei, né? A requerimento ou de ofício. Então, de ofício, o juiz pode dar. Requereu, também o juiz aprecia o tema. Aí eu coloco, né, um questionamento a vocês. Com esta autorização de ofício para conhecer a prescrição intercorrente, de lambuja autorizou o juiz de ofício a conhecer a prescrição? Daquela lá do direito material, daquela lá dos 2 anos, daquela lá dos 5 anos? Ou é só a prescrição intercorrente? Porque interpretação restritiva, isso aqui não deixa de ser uma penalidade. Então, toda penalidade a gente interpreta restritivamente, mas vai ter gente que vai começar a abraçar e justificar se pode aqui, pode no outro também. Né? O famoso se pode o menos, né? Se pode o mais, pode o menos. Né? Enfim. Se o mais perigoso, mais grave é a execução, se lá pode, por que não há no conhecimento? Mas, enfim, esse é um ponto a se pensar. Eu penso que é só para o intercorrente. É específico, né, interpretação de fato, restritiva, literalidade da lei. Outro aspecto. Em qualquer grau de jurisdição. Né? A prescrição intercorrente em qualquer grau. Qual é a consideração aqui que eu faço a vocês? É em qualquer grau, desde que tenha havido pré-questionamento da matéria. É matéria de fato, então eu tenho que pré-questionar. Não fez o pré-questionamento, não vai ser lá na terceira instância que você vai me chamar isso. Vai ser lá no tribunal que você vai arguir a prescrição intercorrente. Tá certo? Então, aqui, naquele embargo de execução que você fez, ou deveria ter feito aqui embaixo, não fez, não faz mais, ao meu entender. Né? Então, é essa a ideia de diligência daquele advogado agora que ele tem que ter, observar todos esses detalhes aqui no começo. De ofício, tudo bem. Mas, em qualquer grau, sim, desde que pré-questionado. Certo? E aí, eu encerro. Tudo bem? Rápido. Não, assim, nem precisei dizer. Deu no tempo? Muito. Vamos ter muitas perguntas. Então, é exatamente isso, porque eu sei que é um tema, são 3 temas que tem muitas questões. Então, eu tentei fazer rápido, compacto, para a gente ter mais tempo. Muito bom. Bom, eu vou começar com a minha provocação pelo final, pelo último tema. Quando falamos de prescrição intercorrente, às vezes pensamos naquele advogado que não conhece, como disse a doutora, os convênios para tocar a execução. Agora, eu queria fazer a pergunta para a professora o seguinte: e aqueles 40% dos processos que estão no arquivo provisório e que foram dirigidos pelo juiz quando ele tinha, antes da reforma, esse não poder, mas o dever de ofício de tocar a execução, certo? Então o juiz conhece os convênios, o juiz já se dedicou à execução, o juiz fez tudo o que podia e o que não podia e mandou para o arquivo provisório. Muito bem. Pode o juiz agora, depois da vigência da reforma, ir lá no arquivo provisório e de ofício dizer: última provocação, último despacho que eu pedi, que o advogado não cumpriu, já faz 2 anos. Prescrição intercorrente. Né? Estes processos estão chegando para nós, mas olha que coisa interessante. Quem realmente não tem o que dizer, porque o advogado sumiu, a empresa sumiu, todo mundo sumiu, arquiva e arquiva mesmo, porque ninguém recorreu. Quem tem o que dizer, vai lá para o tribunal. Ou seja, ele fala: eu ainda tenho uma esperança, vou fazer alguma coisa.
E aí o tribunal, via de regra, diz: não se aplica ainda, é 2 anos a partir da vigência. Apenas esses despachos que vocês estão dando agora é que computarão. Se o processo está esquecido no arquivo provisório, não vai computar nunca, porque o juiz, ainda depois da vigência, não deu despacho requeira o exequente, certo? As minhas decisões, né, estão sendo no seguinte sentido quando chega o processo lá com esse tipo de recurso, que é incabível a prescrição intercorrente porque não deu 2 anos ainda. Eu estou dizendo, olha, prescrito está, porque era uma jurisprudência que dizia que não se aplicava. Contudo, eu acho que não podemos declarar esta prescrição intercorrente sem que a parte saiba que ela será declarada. Então, eu estou dando a seguinte decisão: provimento parcial para que retorne à vara, para que o juiz dê a oportunidade da parte continuar a execução no prazo de 10 dias, sob pena de validar-se a declaração da prescrição intercorrente. É uma forma criativa, e como vocês viram, a doutora brasileira é muito criativo. Não precisa ser assim, bombástico e declarar a inconstitucionalidade de tudo. Nós podemos ser criativos mesmo. O brasileiro, para sobreviver, tem que ser criativo e inovador, né? Mas é uma criatividade razoável, porque eu dou a oportunidade, se a parte prosseguir na execução, muito bem, né? Se não, declarar-se-á que esta prescrição intercorrente foi consumada. Esse é um jeito de lidar com a situação sem efeito surpresa, sem tirar o direito de executar. E a outra possibilidade é a possibilidade de que quem está dormindo, né, e que não acordou quando eu declarei a prescrição intercorrente de plano, vai recorrer. E aí, recorrendo, o tribunal muda, diz que não computa a prescrição intercorrente, mas não recorrendo eu limpei o arquivo provisório. Também tem esta saída, né? Então, eu gostaria de saber a opinião da professora, o que ela acha a respeito. Eu voto com a relatora. É isso, é passar régua. Isso eu tinha vai resolver. A prescrição intercorrente vai resolver, passa a régua, né? Mas se eu estou achando um caminho para nem aplicar, que é chamar o devedor, que sabe falar, passar a régua e falar, ó, né, só lamenta, agora passaram 2 anos. Não, então, né, brincadeiras à parte, votar com a relatora, mas é isso, tem que chamar a parte e falar, olha, agora é assim, agora cabe, agora não tem mais discussão. Então, você tem que se manifestar, né? Mas ainda assim, eu sugiro que a gente tente o reclamado, chame esse executado a se manifestar. Né? Fala, executado, bom, está aqui a parada 2, 3, 4, 5 anos, né? Vamos dar uma acordada nele, porque normalmente 4, 5 anos esse povo aparece com empresa nova, né? Aí você dá uma pesquisadinha, faz uma cruzadinha de dados, faz uma desconsideração inversa que aparece, né? Mas dá um baita trabalho para a secretaria, para a estrutura, né? Então, aquilo que eu falei, a gente tem que pensar o que a gente quer para o justiça do trabalho e para o processo do trabalho, né? Se a ideia política era o ódio mortal às reclamações trabalhistas, a gente tem que ter cuidado como a gente vai dar essa resposta efetiva, né? A essa resposta também política. Mas eu acho que é isso, tem que chamar a parte, efeito surpresa, né? De ninguém. Ainda brinca a audiência e fala, doutor, não pode ser surpresa para ninguém, nem para mim, nem para... Por isso a petição inicial eu mando emendar, porque senão tudo aparece só em audiência. Então, chama a parte, fala, ó, a partir de agora, começa a contar a prescrição intercorrente. Se não se manifestar, só lamento, vai para o... Não tem o que fazer, aí vai para o definitivo, o arquivo definitivo mesmo. Tá? Perguntas? Ai, não, gente, pergunta não. Peraí, vamos pegar lá atrás, olha, primeiro que não perguntou, leva ali a colega. Diz que a pessoa anda sem relógio e fica desesperada para saber que horas. Boa noite. Boa noite. São mais considerações e não perguntas em relação à petição inicial dela ser líquida, porque a senhora comentou a respeito das horas extras, mas eu fiquei pensando, porque normalmente o reclamante ele não tem a documentação necessária
para poder apresentar um pedido realmente líquido. Provavelmente ele fará Genérico. por aproximação. Genérico. É o genérico. Isso. Como é que isso ficaria em relação aos honorários comerciais? Por exemplo, ele pede 10 mil, mas aí vai fazer, aí a reclamada apresenta recibos, apresenta cartão de ponta, aí ele vai fazer os cálculos, aí não eram bem 3 horas por dia, eram 2. Então aí tem uma sucumbência, não tem. E eu queria só falar uma segunda coisa a respeito da prescrição intercorrente. Se ela pode ser declarada de ofício, e este artigo, de certa forma, não colidiria com aquele que fala que o juiz não pode executar de ofício? Assim, não seria incongruente, não é que colidiria, mas não teria uma certa incongruência, porque acontecem, as duas coisas acontecem na fase de execução? Sim e não. Vamos começar de trás para frente. Sim e não. Acontece na fase de execução, mas, na verdade, a declaração da prescrição é dizer acabou. Então, assim, não tem ato mais... Muito pelo contrário, você não tem mais execução. Acabou o processo. Então, penso que a natureza jurídica do ato, em razão da natureza jurídica do instituto, prescrição, entendo ser situações distintas. Por isso, não vejo incompatibilidade, posso ver injustiça, mas não vejo incompatibilidade técnica com relação aos dois dispositivos. Com relação à petição inicial, as duas questões, ou ele faz uma aproximação daquela pretensão em valor, ele valora a pretensão, ou ele faz com pedido genérico, e aí a defesa traz aquilo que tem que trazer, e aí na impugnação ele faz o que ele agora tem que fazer que antes não conseguia. Até aqui tudo bem, está dentro de uma normativa processual correta. Aí vem aquilo que eu falei do 765. Se nessa oportunidade de impugnação, porque uma coisa é o cara falar assim, eu trabalhava de tanto a tanto, não tinha registro, não tinha registro, aí o dedo não saiu o papel, e enfim, eles modificam o cartão. E, na verdade, vem e vê que aquela hora declarada, de fato, era a hora trabalhada. Tá aqui, cidadão, você assinava isso aqui, é isso aqui mesmo, essa assinatura é sua, isso aqui é verdade. É verdade. Nessa impugnação, permite, a desistência, porque ele viu, agora que ele tem acesso a tudo, que ele não tem nada que pedir. Ou que ele tem que pedir um valor menor, tudo bem. O problema é, ele viu que aquilo não terá êxito, porque, de fato, houve o pagamento, houve o correto registro. Ele pode desistir do pedido? A reclamada precisa autorizar esse tipo de desistência? É o 765. Isso vai resolver o meu processo, vai resolver o meu problema. E ele não tinha como fazer isso antes, porque ele não tem acesso a nada. Né? Quero ver o camarada, só meu marido que guarda esse troço vai guardando na gaveta do escritório, com esse trocinho de comprovante, que vai pagando com o tempo. Né? Não tem, né? Apesar de a gente perguntar, sai comprovante, você conferir e tal, mas ninguém guarda aquilo para, de fato, ao final do mês, comprovar, constatar. Não faz isso, não é uma realidade para a nossa massa de trabalhadores brasileiros. Então, se lá, na impugnação, ele, com acesso a tudo, fez a impugnação e percebeu, agora sim, né, diferente daquele extrato de fundo de garantia que ele tinha antes, que ele não tem direito àquilo, por que não a desistência? Aí vem aqueles, então que renuncie ao direito. Mas a renúncia vai ser um julgamento aí com mérito, aí vem a questão da sucumbência. E a mim o que interessa é resolver o processo, ter um processo mais enxuto, mais rápido. Aí volta ao 765. Eu vou depender da parte contrária? Eu não. Eu vou fazer professora, eu tenho também uma outra ideia com essa negociação aí da desistência, que é o processo cooperativo do CPC. Sim, a cooperação no processo. Eu acho que a gente pode realmente invocar o CPC nesse aspecto. Eu com relação à cooperação, eu mando até o reclamado, né, como o Gabriel falou, hoje nós temos uma série de reclamados que são, de fato, às vezes mais hipossuficientes do que o próprio reclamante. Eu brinco que é tirar do pó pro miserável. Porque é impressionante, né? A gente tem situações reais. O cara que era um empreiteiro,
que na verdade não tem nada. Hoje ele é pedreiro de uma obra, não tem nada. Empregado, desempregado. Empregado, é um horror. Então, eu faço isso, princípio da cooperação, está na minha ata, princípio da cooperação. Ô doutor, o advogado reclamante, o senhor faz favor para mim, o senhor digitaliza todos esses documentos aqui, documentos pessoais, e tal, o senhor sobe aqui no PJE para mim, porque a secretaria não consegue. Eles fazem. Ele tira foto na hora, assim, né? Às vezes faz acordo, depois eu não executo, não tem nada dele, não tem contrato social, não tem nada. Então o senhor faz essa gentileza para mim. E eles fazem colaboração. Também é uma ideia aqui, mais um fundamento jurídico, a colaboração. Tá? Então, só tem acesso depois? Na peça de impugnação você corrige, faz o correto. Agora, não fez porque não quer fazer conta, depois da sucumbência você não reclama. Tudo bem? E mais? Tem a doutora Silza. Ah, doutora Silza. Então, traz aqui para a doutora Silza o microfone. Temos ainda uns 15 minutos, ainda temos tempo para perguntas. Vamos tentar aqui uma participação. A gente tentou a participação online da Zona Sul, da Zona Leste, mas não tinha instrumento que deu certo. Né? Diga. Pega leve, hein? Não, é simples também. Só em relação, eu vou começar com a prescrição intercorrente, que eu dei a mesma orientação, doutora Regina, que a senhora falou. Esses casos que estão já há muito tempo, principalmente se faz realmente muito tempo no arquivo provisório, que seja intimado, justamente para não causar também a surpresa. Só que eu dou prazo de 30 dias, porque eu pensei no processo de conhecimento, apesar da prescrição intercorrente ser na execução, mas pensando nos institutos e tal, tem o abandono. Então, eu falei, eu teria mais uma alternativa para tentar solucionar e pressionar para ver se eles vêm. Isso é só uma colocação. Assim, para ele se manifestar, né? Isso, exatamente. Sob pena dele, porque já há 2 anos. Aí eu já falo, já tem mais de 2 anos ou tantos anos que está aqui. Aí sim. Né? Mas esperar 30 dias. Chamar o sujeito, esperar 2 anos não dá, né? Chamar o sujeito, dá o eu pensei nos 30 dias. Isso aí é só uma colocação. Na verdade, é uma coisa muito simples. Em relação à desistência de pedido, em audiência, eu entendo que o tempo e a oportunidade não mudou na CLT. É audiência em 20 minutos, ou entrega escrito ou oral. O escrito hoje através do PJE. Nós temos apenas, o que mudou foi o procedimento de fazer chegar aos autos, que não vai ser entregue em mãos, e sim através do processo eletrônico e, obviamente, pela inconsistência, uma série de situações. Cautelosamente, o advogado faz isso antes. Nada obsta, e aconteceu isso na prática, a advogada, ela havia tirado, inclusive, o print da tela dela, ela protocolizou no PJE, a defesa não veio. E ela tinha aquilo. O que aconteceu? Era um probleminha de um cadeadinho lá, ela não viu o cadeadinho, não tinha fechado, aberto, qualquer coisa assim. O que nós fizemos? Ela foi até o meu gabinete com a minha secretária de audiência, ela sentou. A secretária de audiência ensinou como ela deveria fazer, porque ela também não tinha, eu não sei, eu não vi, eu também faria a mesma coisa, eu também não sei. Fez o que ela tinha que fazer e entrou. Dentro dos 20 minutos, iniciada a audiência, não tendo o acordo, etc., momento processual de entrega da defesa, dentro daqueles 20 minutos, eu autorizei. Então, o que eu digo é o seguinte, em relação à desistência, eu entendo que eu tenho uma cautela da interpretação do artigo, mesmo que protocolado eletronicamente. O que acontece? Mas eu não recebi a defesa ainda. Tanto é que em todas as audiências, após o resultado infrutífero da composição, não tem? Aí eu falo, eu recebo a defesa e documento já protocolizado. Ou, nós temos casos de defesa oral, eu ainda tenho muitos casos desses, abre a oportunidade para defesa oral. Então, eu entendo que eu ainda estou aplicando a desistência como antes. Se eu não recebi a defesa, mesmo que ela esteja protocolizada, mas ela está em sigilo,
eu entendo que ele pode desistir. Eu tento a renúncia, tá? Mas é no meu caso, eu tento a renúncia. Eu falo, doutor, eu já viro para o advogado, renúncia, fala desistir, eu falei, renúncia, né? Doutora, a senhora concorda, ponto. Acabou. Mas é uma criatividade também, é um novo jeito. O problema é, de fato, que ele fala do... Porque a ideia, né, se me permite, a ideia do Bento, também, de novo, na boa-fé, do poder político, legislativo, a ideia era da defesa ser posta, o cidadão tem acesso à defesa, aí fica, aspas, com medinho, né? Vê que pediu bobagem ou pediu em excesso, e aí desiste. Então, a ideia foi para coibir esse tipo de comportamento, que a gente sabia que acontecia. Só que a prática nos mostra que 97,9% das defesas vem em sigilo. Então, o camarada está lá, o protocolo, o camarada tem acesso a nada, não vai mudar nada, né? Mas, de todo modo, a lei fala que, ainda que feito o protocolo, ainda que juntado eletronicamente. Então, assim, é que eu não faço uma interpretação diferente. É que eu não posso ignorar essa previsão legal. Né? Então, para mim é procedimento de entrega, mas não é o recebimento. É a ideia da estabelecer claro, a meu ver, o meu entendimento. Vamos ver, só para não polemizar, mais alguém, alguma outra pergunta? Temos uma pergunta lá atrás, por favor. Ali, ó. Ali. Lá de cá, ó. Depois do encerramento a gente pode até continuar, né? Mas vamos dar oportunidade. Veja. Boa noite. Boa noite. Antes era praxe aqui na Justiça, a gente, quando sentimos o reclamante para apresentar os cálculos, ele não apresenta, você mandava esse processo para o arquivo provisório. E lá, com certeza, ele está até hoje. Certo? Como é que a gente iria aplicar a prescrição intercorrente nesse caso? Se a sentença não está liquidada. Exatamente. Porque então, o que fala é tornada líquida, então não. Então a gente tem que liquidar. Pois é, porque na última ata de correição veio lá que se o reclamante não apresenta os cálculos, a reclamada não apresenta os cálculos, é o calculista que tem que liquidar. É sério isso mesmo? É sério. Igual meu filho fala, mãe, tipo, é sério. Que a lei fala assim, tornada líquida deverá o juiz. Antes ele só falava poderá, não mudou nada, na verdade. É que a gente não tinha efetivo para, de fato, liquidar tudo que vinha. Um volume insano. Então, a gente ainda não tem. Né? É que o volume, por exemplo, por hora, parece não ser tão insano quanto antes. Até o povo aprender a fazer, mas ainda, né, com esse número, talvez dê para fazer. Mas é quem tem o nosso passivo. Mas tem que liquidar. Não tem jeito. Tornada líquida. Tem que liquidar. Que foi a questão que eu falei para vocês, o despacho. Né? A minuta veio como indefiro. Eu falei, não indefiro. Porque eu acho que agora, depois da nova lei, eu acho que isso vai ser mais difícil de acontecer, porque ele tem que apresentar a inicial. Isso, então a gente tem que combinar. Né? A gente tem que combinar começo, antes da reforma, por exemplo, tudo isso que está hoje lá no arquivo provisório, então nós vamos ter que desarquivar e a gente liquidar. Então, assim, a gente chama o reclamante de novo, talvez o cara nem saiu, como o desembargador falou, talvez o cara nem está aí, morreu, né? O advogado, enfim. Aí você vai, talvez 30%, às vezes até mais, vai ficar por isso mesmo. Outros serão um pouco mais diligentes, um outro advogado, um novo advogado, apresentar cálculos. Às vezes a própria situação financeira, né, financeira e econômica do reclamante mudou, hoje tem uma condição melhor, enfim, pode... Entendeu? Tem que tentar, mas senão, infelizmente, é o que diz a lei, é da justiça a obrigação da liquidação. Ou, na verdade, do juiz, né? O que é importante para nós, como justiça? É a prestação jurisdicional, não é isso? É a entrega completa. Então, não é fazer o serviço do advogado, não é fazer o serviço que o advogado não fez e não quer fazer, mas é a entrega da prestação jurisdicional. Então, nós temos que fazer a nossa parte, né? Para que a gente cumpra o nosso objetivo. Porque 40% de todo o trabalho que é feito em primeira e segunda instância, simplesmente arquivado definitivamente, dá a sensação que se trabalhou por nada.
né? Então, me parece que o nosso objetivo é a prestação jurisdicional e que nós vamos tentar o máximo, mas também não podemos mudar uma realidade que é de empresas que sumiram, pessoas que não podem pagar, que não têm bens. Então, esta é uma triste realidade que também temos que lidar com ela, né? Acho que agora nós já estamos acabando nosso tempo, tem já algumas pessoas se levantando para ir embora. Então, mais uma salva de palmas para os professores e até segunda-feira.